Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, nossa manhã do dia 9 de setembro. Hoje já é 9 de setembro e nós estamos aqui prontos para o nosso devocional. Esse é o devocional da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bonfim. Nossa proposta é ler a Bíblia, o Novo Testamento todo durante este ano e já estamos, finalizando o livro de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, hoje é o capítulo 16, já estamos numa etapa muito adiantada e nós queremos dar continuidade. Você é nosso convidado, venha junte-se a nós para que possamos juntos estudar a Bíblia estudar o Novo Testamento durante esse período. Nós queremos finalizar até dezembro, seguindo um plano, né, que já é estabelecido lá da Bíblia e o verso. Nós vamos ler um pouquinho todo dia, até que a gente vai completar o Novo Testamento, entender aquilo que o Senhor Jesus já fez por nós, entender quem nós somos, o que nós já temos e aquilo que o Senhor já providenciou para nós. Amém? Estou muito animada para entender aquilo que a palavra diz a respeito de nós, né? Nós mesmos, você que precisa entender o que foi que Cristo fez por você e por que a gente precisa de Cristo. Seja muito bem-vindo todas as vezes ao nosso devocional para que nós possamos aprender cada vez mais e instruir outras pessoas. Amém? Quero dar as boas-vindas a vocês, Geufer, Pastor Adriano, que já chegou aqui, Vitória, Shalom, povo de Deus. Shalom e obrigada pela companhia, né? Nós estamos aqui, a todo vapor. Vamos ler a Bíblia, né? Eu já quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir lá na carta de 1 Coríntios que nós vamos ler. Já estamos no capítulo 16. O pastor Adriano vai colocar aqui a referência e eu vou deixar fixado para que quem chegar já possa também acompanhar, né, essa leitura juntamente com a gente. O cabelo tá um tanto estranho, né? Tá amassado, parece. Tá tudo bem. 1 Coríntios, capítulo 16. Capítulo 16 diz assim, vamos lá. Vamos orar primeiro. Pai, muito obrigado no nome de Jesus, Senhor. Eu sei, Senhor, que sem Ti nós não podemos fazer nada, muito menos ler a Bíblia. E se Deus foi poderoso para inspirar homens e mulheres, ou homens para escrever, Ele também é poderoso para inspirar a mim e a você a entender e obedecer tudo que está escrito. Por isso eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é poderoso, grande, Tu és aquele que nunca desiste de nós. E nós estamos aqui para conhecer um pouco mais da Tua palavra, para vivermos aquilo que está escrito. Pai, no nome de Jesus eu te peço, nos ajuda a entender e obedecer às Tuas instruções. Porque o Senhor diz que aqueles que te amam são os que obedecem à Tua palavra. Nós conhecemos a Ti, mas queremos também obedecer à Tua palavra. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus, por revelação, por entendimento, sabedoria do alto chegando para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu creio que nós vamos ficar sábios cada vez mais, à medida que nós nos submetemos à palavra de Deus. Não é verdade? Sabedoria do alto. Sabedoria que é diferente de inteligência, sabe? Uma coisa é ser sábio, outra coisa é ser inteligente. Então, em 1 Coríntios capítulo 16, Paulo está instruindo, já dizendo o que ele vai fazer aqui, ó. Agora darei instruções com respeito ao dinheiro que vocês estão coletando para enviar aos santos de Jerusalém. Se lembra que teve um dia que ele saiu e o profeta falou que haveria uma fome muito grande. Lembra de Atos? Isso foi em Atos. Quando o profeta disse que haveria uma seca muito grande, uma fome, um período de fome, Paulo se lembrou de fazer uma arrecadação de recursos para enviar para a igreja de Jerusalém. Então, nas viagens missionárias dele, ele também saiu fazendo isso, ele saiu anunciando e mobilizando as igrejas
a coletarem algumas ofertas, a coletar dinheiro para enviar para a igreja de Jerusalém. E aí, algumas igrejas ficaram bem mobilizadas, inclusive nós vamos ler lá em Tessalônica, ou lá no... Como é? Eu esqueci o nome da outra carta, da outra igreja, que também disse assim, nós queremos participar, não nos deixe fora disso. E aqui ele está dizendo assim, agora eu vou dar instruções de como vocês devem fazer, agora para a igreja de Corinto, né? Estas instruções são as mesmas que eu dei às igrejas da Galácia, tá vendo? Então, em todas as igrejas por onde ele passava, ele falava a respeito dessa oferta, né? A oferta que era levantada para enviar para os irmãos de Jerusalém. No primeiro dia da semana, cada um de vocês deve separar uma quantia de acordo com o seu ganho. Não esperem até que eu chegue para daí coletar tudo de uma vez. O que foi que ele instruiu? Coleta aos poucos, tipo assim, cada dia, no primeiro dia da semana, tá vendo, ó? No primeiro dia da semana, tipo, todo domingo, vocês coletem um pouco. Gente, hoje nós vamos arrecadar oferta para a igreja de Jerusalém, porque quando Paulo passar aqui, nós vamos entregar esse dinheiro para ele e tal. Então, ele instruiu, coletem todo domingo um pouco, não esperem eu chegar para coletar todo de uma vez. No 3, quando eu for, enviarei para Jerusalém essa sua oferta de amor junto com uma carta. Tudo será levado por mensageiros de confiança que vocês mesmos escolherão. Então ele disse, olha, para que não fique dúvida, para não fique achando que o dinheiro vai para outra coisa, vocês mesmos da igreja vão escolher mensageiros de confiança para levar esse dinheiro, para levar essa oferta. E se for conveniente que eu também vá, eles viajarão comigo. Então, ele disse, ó, se vocês acharem que eu deva também ir, esses mensageiros podem ir junto comigo. Né? Então, vocês da igreja mesmo vão escolher pessoas de confiança para enviar essa oferta, para enviar esse dinheiro. Vale ressaltar que não é como hoje que a gente tem meios eletrônicos. Naquele tempo ele tinha que viajar mesmo todo aquele período, carregando aquela oferta, carregando aquele dinheiro para poder entregar quando chegasse a Jerusalém. No 5 diz, irei visitá-los depois de passar pela Macedônia. Pronto, lá na Macedônia foi que a igreja implorou para poder participar, os macedônios, como ele fala, né? Pois eu vou passar por lá. Pode ser que eu fique mais tempo com vocês, quem sabe o inverno todo. E assim vocês poderão me ajudar a continuar minha viagem aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero fazer apenas uma visita de passagem e logo prosseguir viagem. Eu quero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Permanecerei aqui em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu uma porta bem ampla e promissora para mim, embora haja muitos inimigos. Se Timóteo for, façam tudo para que ele se sinta em casa, pois ele está fazendo a obra do Senhor assim como eu. Não deixem ninguém desprezá-lo, mas enviem-no de volta a mim em paz, pois eu espero ansiosamente vê-lo, assim como os outros irmãos. Pedi a Apolo que, junto com os irmãos, visitasse vocês, porém ele achou que este não era o momento. Ele irá vê-los mais tarde, quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, permaneçam fiéis ao Senhor, portem-se como homens de coragem e sejam fortes. E tudo quanto fizerem, façam com amor. Vocês se lembram de Estéfanas e sua família? Eles foram os primeiros a se tornar servo de Cristo na província da Acaia e estão se dedicando na ajuda e serviço aos santos. Eu lhes peço, irmãos, que sigam a orientação deles e façam tudo quanto puderem a fim de ajudá-los, bem como a todos os outros semelhantes a eles, que cooperam e trabalham incansavelmente conosco. Estou muito contente que Estéfanas, Fortunato e Acaico também tenham chegado aqui para uma visita. Eles trouxeram a ajuda que vocês, por não estarem aqui, não puderam me dar.
Eles me têm animado grandemente e têm sido um maravilhoso estímulo para mim, como eu estou certo de que foram para vocês também. Espero que vocês valorizem o trabalho de homens como este. As igrejas daqui da Ásia enviam saudações afetuosas a vocês. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, bem como todos os outros que se reúnem na casa deles. Todos os irmãos daqui me pediram que os saudasse. Saúdem uns aos outros com um beijo de irmão. Eu escrevi as palavras finais desta carta com meu próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês e que o meu amor esteja com todos vocês, pois todos nós pertencemos a Cristo Jesus. Amém. Então aqui, assim, Paulo finaliza a carta, né, o capítulo 16 de 1 Coríntios, a primeira carta, né? A gente já viu que essa igreja ela tinha alguns problemas na formação. E a gente vai ver na segunda carta que essa história dessa igreja é uma história muito parecida com as igrejas de hoje. Começou com essa divisão, com esse negócio de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E a gente viu que tinha muitos problemas para serem ajustados, muitas questões. Paulo vem falando muito das carnalidades. Inclusive foi uma carta riquíssima, né? De instruções, cheias de instruções para a vida cristã. Muitas delas podem ser aplicadas para a nossa própria vida, como hoje também, na nossa realidade, também na nossa vida prática pessoal. Porque nós podemos olhar para essas questões e dizer, rapaz, se não funcionava para eles lá, também não pode funcionar para cá. Tem outras coisas que eram específicas de lá, como eram os costumes específicos daquela região. Oi, Maria Nancy, seja muito bem-vinda, tudo bem? Então, é isso. E outras instruções que são práticas para a nossa vida também. E a gente viu ele dando aqui as instruções a respeito da oferta. A oferta para os irmãos, ele orientou como era que era para fazer e que ele passaria para recolher essas ofertas. E no final, ele vai dando aqui, depois dele falar sobre o dinheiro, ele diz que ele começa a dar algumas instruções práticas de como eles deveriam se portar, né? Recomendou alguns irmãos, ele recomendou e ele estava planejando ir lá, passar um tempo com os irmãos de Corinto, né? Ele disse que dessa vez que ele queria ir lá, ele não queria fazer apenas uma visita de passagem e logo prosseguir. Ele queria ficar algum tempo com os coríntios lá, se o Senhor permitisse. Ele diz que lá em Éfeso, inclusive aqui ele registra uma coisa muito interessante, que lá em Éfeso, onde ele está agora, ele escreve a segunda carta de lá, né? Ele planeja estar, ele estava atendendo essas igrejas e cuidando também dos coríntios, sabendo dos coríntios, escrevendo para eles, orientando. Então, Paulo estava fazendo isso tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele cuidava da igreja de Éfeso, ele também estava orando, instruindo e escrevendo para os coríntios e para as outras igrejas. E ele menciona aqui que se abriu uma porta bem ampla e promissora para pregar o evangelho. Isso aqui é interessante porque eu estou estudando para fazer um trabalho com os intercessores, né, para orar e a gente levantar algumas pessoas para estar intercedendo pela obra, pela visão, pelo trabalho que a gente está realizando aqui na cidade e na região. E uma das coisas que fica evidente, que fica claro, é que, inclusive aqui ele diz, se abriu uma porta ampla. E a gente precisa entender que a porta, ela pode significar muitas coisas, né? Inclusive uma porta de oportunidade. Aqui ele fala de uma oportunidade promissora para pregar o evangelho. Então, aprendendo que uma porta, quem abre é o Senhor, né? A porta, essas portas, sejam elas de oportunidade, sejam elas para alcançar pessoas,
Quem abre é o Senhor, mediante o clamor, mediante a orientação ou a oração, mediante uma busca dos cristãos. As portas não se abrem, essas portas de oportunidade não se abrem porque a gente quer, se abrem porque Deus, através da oração, da intercessão e da busca, essas portas elas podem se abrir. Deus pode abrir essas portas quando nós clamamos, quando nós buscamos, desejamos. E essas portas, geralmente quando se abre uma grande porta para anunciar a verdade, se levantam os muitos inimigos. Olha só, embora haja muitos inimigos. E geralmente, quando uma porta se abre para anunciar uma mensagem do Evangelho, para alcançar um povo, uma cidade, uma região, uma família, seja lá como for, os muitos inimigos também se levantam. Só que Jesus disse que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. De modo que a gente, apesar dos muitos inimigos, a gente precisa continuar avançando, continuar pregando, continuar indo. Então, quando o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é que ele abrirá as portas para que a gente possa adentrar com a mensagem, e a gente vai adentrar o inferno, vai adentrar aquela cidade, aquele povo, aquela região, aquela família que precisa ser alcançada, e as barreiras que o inimigo vai levantar, elas não vão prevalecer. Essas portas do inferno, elas não vão ficar resistindo, não abro, não. O Senhor abre, a gente entra e o inferno tem que retroceder, e a gente adentra o inferno, prega a palavra, salva as pessoas, retira elas de lá e avança. Então Paulo disse aqui, ó, ficou bem claro que havia muitos inimigos, mas que era uma porta bem ampla e promissora. E não era estar falando de oportunidade de emprego. Não, aqui nesse caso ele estava falando de uma oportunidade para pregar, de uma oportunidade para anunciar. Daí ele fala também que Timóteo estava indo, né? Que Timóteo façam tudo para que ele se sinta em casa, pois ele está fazendo a obra do Senhor, assim como eu. E Timóteo era jovem, e ele recomenda que, apesar da juventude dele, as pessoas não o desprezem, né? Não deixem ninguém desprezá-lo, mas enviem-no de volta para mim em paz. Então, você vê Paulo com zelo para aqueles colaboradores que têm ajudado ele na obra, né? No anúncio da palavra. Ele diz, tratem ele com zelo e façam com que ele voltem para mim, porque ele é importante para essa obra. Então, ele cuida de Timóteo. As cartas de Timóteo são apaixonantes também, inclusive são as cartas consideradas cartas pastorais, porque ele instrui esse jovem pastor sobre como ele deve proceder, e a gente recebe muitas instruções maravilhosas a respeito de 1º e 2º Timóteo, de que ele escreve para como ele deve se portar. Ele fundou a igreja, preparou Timóteo, depois deixou Timóteo liderando essas igrejas, inclusive Éfeso, e depois ele instrui, e essas instruções são muito poderosas para mim e para você também, que lidera, você que lidera um trabalho, que lidera uma igreja, e você que não lidera um trabalho, que não lidera uma igreja, se identifica também com alguns pontos, como o caso de Coríntios, né? A 2ª carta de Coríntios mesmo vai trazer tantas instruções maravilhosas. Se você, irmão, que está comigo, que está ouvindo esse vídeo, que está acompanhando esse devocional, você se sente um tanto desconectado da igreja, da visão que Deus te deu, daquilo que Deus te chamou para fazer, você precisa se aproximar e se conectar, porque na conexão vai haver a identificação daquilo que Deus quer para fazer. Deus não trouxe ninguém para ficar desconectado, para ficar distante, não. Você é importante, você é necessário para aquilo que Deus está chamando. Então, identifique-se com uma obra, identifique-se com uma família, identifique-se com um povo, sabe? Um dos propósitos de Deus é que você pertença à família, que você tenha um grupo para você crescer, se envolver, se relacionar, para você servir, para você desenvolver os dons e os talentos que Deus colocou na sua vida. Quando uma pessoa não se envolve no corpo de Cristo,
os outros vão ficar sobrecarregados, porque a parte que era dele e os outros estão fazendo. A gente já viu isso quando Paulo mencionou sobre o corpo. A gente viu isso nessa carta, quando Paulo usou a analogia do corpo humano com o corpo de Cristo. Cada membro do nosso corpo tem uma função. E cada membro no corpo de Cristo também é muito importante no corpo de Cristo. Então ele recomenda Timóteo, né? E aí aqui no 13, olha só, ele faz umas recomendações. Recomendações para os coríntios. Estejam vigilantes. Permaneçam fiel ao Senhor. Portem-se como homens de coragem e sejam fortes. Você consegue perceber as instruções? Olha só aqui no nosso devocional, no nosso acróstico, a gente tem aquela estrutura do papel móvel, né? Tem alguma promessa, tem algum pecado para eu confessar, alguma atitude para mudar, algum exemplo para seguir, algum louvor para dar a Deus, algum mandamento para obedecer? Sim, olha aqui, ó, o mandamento. Estejam vigilantes. O que é estar vigilante? Ficar atento ao que está acontecendo, ficar atento à direção do Espírito, ficar atento a tudo que está, o que pode acontecer. Isso é diferente de ansiedade, né? É diferente de estar ansioso, é estar vigilante. O povo diz vigia. Vigia. O vigia, qual é a função dele? Ele fica no seu posto e ele fica atento a tudo que está acontecendo. Ele fica de forma diligente, atento ao que está acontecendo. Então ele, chama a atenção. Estejam vigilantes, permaneçam fiel ao Senhor. Por que, Natália, isso aqui é interessante? Porque a gente pode não ficar fiel ao Senhor. A gente pode obedecer ao outro Senhor, né? Se nós obedecermos ao outro, a gente se torna escravo dele. Paulo diz que a gente se torna escravo de quem a gente obedece. Se a instrução, o diabo dá uma instrução para a gente obedecer e a gente obedece, a gente se torna escravo dele. Então nós devemos permanecer fiéis ao Senhor. Fiéis ao Senhor. O que é ser fiel ao Senhor? É obedecer ao que Ele fala, é obedecer e seguir a direção dele que está falando. Ontem nós estávamos fazendo um estudo, né? Nós estamos numa série, eu quero recomendar a você. Se você não pôde ir na igreja, se você não conseguiu, não deixa de receber a instrução. Nós vamos subir o vídeo do canal. De ontem nós estávamos falando que uma das formas de obedecer ao Senhor é obedecer ao seu Espírito, obedecer à sua palavra, né? A ficar atento à nossa estrutura, como nós somos formados espírito, alma e corpo, e se submeter uns aos outros, se submeter às autoridades civis, são formas de a gente obedecer a Deus. Quando eu obedeço a essa estrutura que a gente colocou lá, eu estou obedecendo a Deus. Então eu recomendo você, se você ainda não viu o vídeo, não conseguiu ir ontem no culto, vai lá no YouTube, na Verbo da Vida Senhor do Bonfim, e você pode receber as instruções da parte de Deus, como eu faço para obedecer ao Senhor. Aí lá tem um passo a passo, né? Como é que a gente faz? Como é que eu posso também avaliar se eu estou sendo fiel? Ele diz, permaneçam fiel ao Senhor. Então, como é que eu faço essa baliza da minha vida? Como é que eu equilibro ela? Eu tenho que olhar, eu estou obedecendo? Aí a gente acha que a gente está obedecendo sempre. Não, mas eu estou obedecendo a palavra? Eu estou obedecendo ao Espírito Santo? Estou seguindo a tudo que ele fala? Eu estou me submetendo aos outros irmãos? Eu estou submetendo às autoridades eclesiásticas e às autoridades políticas e às autoridades civis? Você entende? Então Deus, ele é organizado. Quando diz, permaneçam fiel ao Senhor, tudo que o Senhor nos instruiu, nós devemos obedecer. Portem-se como homens de coragem e sejam fortes. Por quê? Para não desistir da caminhada, para não desistir diante das dificuldades, para não desistir diante das adversidades. Então, eu e você, é uma instrução para mim e para você hoje, né? Carminha e a Daniela, sejam muito bem-vindas, viu? É uma instrução. Como é que eu permaneço? Como é que eu devo me portar como homens de coragem e ser forte? Homens de coragem, tá vendo? Sejam corajosos. Apesar daquilo que parece difícil, nós devemos permanecer. E tudo quanto fizerem, façam com amor. Não faça reclamando, não faça para aparecer, não faça por vanglória, não faça porque... Não, faça
com amor. Faça com cuidado. Gente, isso aqui são instruções que a gente olha e diz assim, ah, isso aí é uma carta, né? É a palavra de Deus que nós devemos fazer tudo com amor. A gente precisa se lembrar quando vai fazer as coisas. Natália está falando de quê? Está falando do serviço na igreja? Também, mas não só. Você sabia que a nossa vida pessoal, ela deve pregar, ser na minha casa, né? Fazer com amor é fazer com dedicação, sabendo por que a gente está fazendo. Então façam tudo com amor. Vocês se lembram de Estéfanas e sua família? Eles foram os primeiros a se tornar servos de Cristo na província da Acaia, se dedicando na ajuda ao serviço. Eu lhes peço, irmão, que sigam a orientação deles e façam tudo quanto puderem a fim de ajudá-los, bem como a todos os outros semelhantes a eles que cooperam e trabalham incansavelmente conosco. Ele está pedindo para os coríntios se submeterem às lideranças, as pessoas que fazem trabalho para ajudar, trabalho de anunciar as verdades, que fazem o trabalho de pregar, de instruir o povo, de orientar como deve ser. Ele está dizendo, se portem com cuidado, obedeçam a eles, o povo que instrui uns aos outros. Aí ele se despede, né? Aqui, e a gente pode receber da parte de Paulo, dessa carta, essas instruções, irmãos, para a gente praticar. Eu tenho a responsabilidade de prestar atenção a essa palavra quando eu estou fazendo o meu devocional. Ele disse que as instruções, ele vai dar instruções, e Deus quer nos guiar pelas instruções, né? Aí ele diz, isso aqui eu e você devemos anotar. Devemos anotar e observar, eu estou fazendo isso na minha vida? Que mudança eu devo fazer? Queridos, quem lê a Bíblia e escreve e anota e presta atenção, ele consegue transformar a própria vida. Mas se a gente lê a Bíblia como se estivesse cumprindo uma métrica, se nós devêssemos cumprir uma meta, eu quero ler, eu quero fazer o meu devocional hoje, aí já fiz, graças a Deus terminou. Mas você não consegue reter uma palavra, uma instrução, uma orientação da parte de Deus, você está perdendo seu tempo. Porque o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ler, anotar e entender, Deus está falando comigo. Porque senão a gente vai sair por aí achando, Deus fale comigo, e achando que Deus vai falar com a gente com voz de trovão. Ele pode, se ele quiser, porque ele é poderoso. Mas Deus está falando para mim e para você no devocional. Quando a gente está aqui no devocional, é a gente se relacionando com a palavra, com o Senhor. Jesus não é a palavra, ele não é o verbo da vida, ele não é o verbo que se fez carne, ele não é o verbo que habitou entre nós, e ele disse, quem me ama obedece a minha palavra. Então, nós estamos diante da sua palavra, que é tão poderosa quanto ele. Será que para Deus falar com a gente, ele teria que descer do céu? Não, queridos, ele deixou a sua palavra e deixou o Espírito dentro. Então, olha as duas coisas que vão casar, a palavra e o Espírito. Deus, fale comigo, Senhor. O Senhor está falando comigo? Está, querido, ele está falando com você. Ele disse, olha, seja vigilante, seja forte, seja fiel ao Senhor. São instruções, são orientações que Deus está dando para mim e para você hoje. Você esperava receber o que de instrução? Que tipo de instrução você está precisando para hoje? Ele está falando, seja forte, esteja vigilante, permaneça fiel ao Senhor, porte-se com coragem, seja forte. Apesar de tudo, seja forte. É isso que Deus está falando para mim e para você. Aqui, ó, o pastor Adriano está comentando, toda a escritura é inspirada por Deus. Isso mesmo, eu quero que você vá lá agora. É Hebreus, quanto, pastor? É Hebreus, se eu não me engano é 4, diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para corrigir, para edificar, para nos educar na justiça, para nos instruir, corrigir aquilo que está errado na nossa vida. Como é que Deus corrige a gente? Pela palavra. É pela palavra.
Então, é melhor ser corrigido pela palavra do que se a gente não corrigir, não em se submeter à palavra, vai ter que vir alguém, uma autoridade que Deus vai levantar para dizer: ei, rapaz, tem que mudar isso aqui. Então, seja uma autoridade qual for, seja civil, seja eclesiástica, religiosa, seja um irmão na fé, Deus vai ter, Ele quer o nosso crescimento. Então, Ele está falando comigo e com você aqui hoje. E esse versículo 13, eu até vou marcar, né, destacar ele, porque são instruções práticas. Quando a gente faz o nosso devocional, a gente não tem esse cuidado de anotar aquilo que Deus está falando com a gente? Né? Verbo vivo que desceu do céu. Exatamente, Mariana. Ele é o verbo vivo que nasceu do céu. Ele é o verbo que dá vida. Por isso, a nosso ministério criou o verbo da vida. O verbo da vida, o verbo que dá a vida. Aquele que ele é vivo, ele está vivo. Está vivo. É a palavra. Verbo é palavra. Não é? O verbo não é uma ação, não é a palavra. Então, ele trabalha conosco dessa forma, falando, né? A palavra que quando a gente obedece, a gente recebe vida. Ele é essa instrução. Olha o verbo aqui, ó. Estejam vigilantes. O verbo está. Permaneçam fiéis. Permanecer é um verbo. É um verbo que eu tenho, é uma ação que eu tenho que desenvolver, né? Permanecer fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor, fiel ao Senhor, obedecendo a instrução, obedecendo a Ele, seguindo a Ele, né? Nos devotando a Ele. Portem-se como homens de coragem. Sejam fortes. Então, são instruções muito práticas e Deus está falando comigo, está falando com você. Então, eu posso dizer com toda convicção, sem medo de errar, que no devocional de hoje Deus falou com a gente. Sim ou não, gente? Sim. Ele disse para eu permanecer fiel. Ele disse para eu ser vigilante. Ele disse para eu me portar com coragem e força. A força por meio da graça. Uma força que não desiste, uma força que não... Se a gente não conseguir, queridos, extrair da palavra algo para a nossa própria vida, então a gente não vai fazer o devocional à toa, não é verdade? O objetivo não é isso, se lembrar. Porque eu descobri que as pessoas que crescem no ministério e na vida cristã são as que ouvem a palavra e se submetem. Gente que não lê Bíblia, como você e eu estamos lendo hoje, dificilmente elas vão ter crescimento espiritual. E outra, tem alguns que leem, mas ainda não conseguem reter o que lê. Não consegue colocar uma disciplina no sentido de atentar para o que está falando para obedecer. A gente já viu e a gente comentou ontem também no culto que Deus respondeu, o pastor Adriano disse que Deus falou com ele que uma das coisas, as coisas mais difíceis em relação aos filhos de Deus, a dificuldade em saber que é Deus que está falando, entender o que Deus está falando e obedecer ao Deus quando ele fala. Então, Deus está falando com você? Está. Ele está falando. Ele está falando e você está entendendo? Estou. Então, agora você precisa obedecer. Ah, mas Natália, não consigo obedecer. Pois é, aí o Espírito Santo, que é aquele que está aqui para nos ajudar, ele vai ficando entristecido porque ele está falando, ele está instruindo, orientando e a gente não tem disciplina ou não tem disposição para obedecer. Então, vamos mudar isso hoje? Eu e você precisamos atentar para o Espírito. Ele está falando conosco hoje. Ele disse aqui, ó, ele está falando hoje, tudo quanto fizer, faça com amor. Tudo quanto, como é que está aí na sua Bíblia, o 14, ele é bem pequenininho. O versículo 14 diz como? Tudo quanto fizerem, faça com amor. Entende? Então, Deus está falando com a gente coisas práticas. Aqui, ó. Então, pode receber, queridos, sem medo, a instrução do Senhor. Você vinha orando, buscando ao Senhor. Você disse assim, pai, eu vou fazer o meu devocional agora. A gente orou, a gente declara que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é divino. E agora a gente ouve Ele. Senhor, eu quero te ouvir, eu quero entender. Aí Ele está falando. Olha, filho, o que eu tenho para você hoje? Você é quem sabe qual é a área que Deus está falando. Ele fala para mim numa área
e ele fala para você em outra área. A cada um de nós, ele nos alcança na área que a gente mais precisa. Às vezes você está pelejando para deixar um vício, às vezes você está querendo superar uma área de deficiência, às vezes você tem muito pensamento de desistência, eu vou desistir de tudo, e Deus está falando: permaneça firme, permaneça fiel ao Senhor. Seja corajoso, seja corajosa. Ele está nos animando, ele está nos exortando, nos trazendo para perto de que nós não devemos desistir, de que nós não devemos largar as coisas e devemos ser fortes, apesar de tudo, e fazer tudo com amor. Pode ser um serviço na igreja, pode ser o trabalho que você está realizando. O Senhor diz: faça com amor, faça com dedicação, faça o melhor. Se alguém te colocou para fazer uma coisa, faça o melhor que você puder, se destaque naquilo. Se alguém colocou você para arrumar uma coisa, para fazer uma coisa muito simples, como arrumar uma mesa, faça o melhor. Isso é o que Deus está nos instruindo. Talvez você estava buscando uma instrução. Eu vou desistir porque ninguém percebe. Faça o melhor, porque vão perceber, vão ver. Amém? Que mais? Aí ele faz as recomendações. Eu creio que o nosso devocional hoje nós já alcançamos. Depois de a gente fazer a nossa aplicação para a nossa própria vida, como nós nos detemos aqui nos 13 e no 14, nós devemos memorizar um versículo. Memoriza um versículo e fica atenta a ele. Amém? Então, quero pedir também a você, para terminando esse devocional, ir lá no vídeo e fazer aquele comentário maravilhoso que vocês têm feito. Então, você é querido de Deus. Você é amado do Pai. E Ele está falando com você hoje. Alguém pode dizer que Deus não falou? Deus falou comigo e com você. Deus está falando. E você pode ler quantas vezes. E ainda pode conversar com Ele e dizer: Espírito Santo, isso aqui é assim mesmo? E converse com Ele. Sabe? Tire dúvidas com Ele. Chame Ele. Peça ajuda, porque o Espírito Santo é ajudador. E se ele foi poderoso para inspirar os homens para escrever, ele é poderoso para inspirar você a obedecer, a entender. Amém? Então pega isso, vive isso hoje, corre o teu dia hoje, sabendo que Deus está com você. E que você agora já ouviu a voz dele, agora corre para obedecer. Amém, meninos? Então eu estou muito satisfeita, feliz com as instruções que o Senhor trouxe para nós nesse dia, nessa manhã. E quero agradecer a sua participação, a sua colaboração e também que o seu crescimento seja notado diante de todos. Que o seu crescimento seja notório, as pessoas possam ver. Está crescendo. Por quê? Porque a palavra, ela é viva e ela vai trazer para mim e para você força, disposição, alegria, vitalidade, porque é isso que Deus faz com a gente. Amém? Beijo no seu coração, vejo vocês amanhã, no nome de Jesus, às 6 horas, para darmos continuidade agora com 2 Coríntios. Já estou na expectativa de 2 Coríntios. Amanhã venha com expectativa para receber mais instruções que Deus vai falar com a gente. Amém? Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada por tudo. Um dia abençoado a todos. Amém, Vitória, para você também. Tchau, gente. Maria Nancy, todos vocês. Carminha, um beijo. A gente se vê, viu? Tchau, tchau.